A Lua, o segundo luminar feito pelo Criador para referenciar, juntamente com o Sol, a linha cronológica do tempo aqui na Terra e trazer luz às trevas noturnas. Desde o início da humanidade, a Lua causa ao mesmo tempo fascínio e medo, mas também inspira o romantismo nas pessoas. Todas essas sensações são causadas por conta do desconhecido em relação à Lua. E não é à toa que esse desconhecido se perpetuou até os dias de hoje, pois, mesmo com toda a tecnologia que o homem desenvolveu, nunca se descobriu todos os mistérios envoltos a esse astro noturno. Um desses mistérios que se mantém até os dias de hoje é justamente a característica principal da Lua, a sua luminosidade. A ciência moderna afirma que a Lua não possui luz própria e que a mesma apenas reflete a luz do Sol em sua superfície rugosa. Mas com o advento do conceito alternativo da Terra plana, essa afirmação é colocada em xeque, haja vista que o que se observa empiricamente não é exatamente uma reflexão da luz solar na superfície lunar, e sim uma emissão de luz própria comprovada através de observações, cálculos matemáticos e astronômicos que não batem com as informações que a ciência moderna nos fornece. Existem algumas vertentes terraplanistas que defendem que a Lua possui e emite luz própria, assim como vertentes que conjecturam que a Lua não gera luz própria, mas passa a emitir luz depois de receber irradiação solar através de sua aproximação ao Sol, devido à sua composição superficial que propicia a luminosidade, fazendo com que a mesma se recarregue e assim passe a emitir a luz própria, por assim dizer. A teoria que será apresentada agora propõe uma nova conjectura que explicará o motivo pelo qual a Lua gera sua luminosidade independentemente do Sol e da proximidade a ele. Esta teoria foi batizada com o nome de Teoria da Luminosidade Plasmática ou simplesmente TLP. Agora vamos à explicação da teoria utilizando um modelo 3D como recurso pedagógico para melhor entendimento aos que assistem a esse vídeo. Segue a explicação. Então, pessoal, antes de começarmos a explicação, é importante que vocês conheçam algum conceito prévio para que vocês possam vir entender a teoria propriamente dita. Esses conceitos estão relacionados diretamente à nossa camada atmosférica, ou atmosplana, como vocês queiram. Vamos usar o termo atmosfera por estar mais associado, né, à ciência moderna. A nossa atmosfera ela é dividida em camadas, que começa ali da troposfera, depois vai para a estratosfera, mesosfera, temos aí a termosfera, né, onde também tem a faixa da ionosfera, e por último vamos ter a exosfera. Mas para efeito de explicação da teoria, nós vamos levar em consideração somente a mesosfera, que é a faixa que compreende de 30 km de altitude, ou melhor, de 50 km de altitude até 85 km de altitude. É onde a ciência moderna nos diz que acontecem os fenômenos meteorológicos da aurora boreal, os cometas, né, as estrelas cadentes e tudo mais. Essa faixa, ocorre esses fenômenos nessa faixa não é à toa não. Devido à sua grande concentração de gases nobres e hidrogênio, né, que geram algumas colorações diferentes de acordo com o gás nobre que esteja envolvido no processo. Bom,
Devidamente explicada os conceitos das camadas atmosféricas para que vocês possam vir ter esse conhecimento prévio, vamos passar agora para a explicação da teoria da luminosidade plasmática propriamente dita, criada por mim. Esta teoria, pessoal, ela não está levando em consideração alguns fatores como escala, movimento de translados do Sol e da Lua entre os tópicos e nenhum outro tipo de movimento que o domo ou o Sol e a Lua possam vir ter, com exceção de um terceiro movimento, de um suposto terceiro movimento que eu imagino a Lua ter, né, que é o movimento que vai realmente embasar a teoria, né, que é o movimento de subida e descida da Lua. Levando em consideração essas informações que eu acabei de dar para vocês agora, nós vamos começar a explicar a teoria propriamente dita. Algo que não fazia sentido, através das observações da Lua, seria a presença das sombras nas suas crateras em fase de Lua crescente. Haja vista que a teoria da Terra plana afirma que a Lua tem luminosidade própria. Foi a partir desta observação que desenvolvi esta teoria, a qual vou apresentar para vocês agora, que vai satisfazer tanto a luminosidade da Lua quanto a presença das sombras em suas crateras. Imaginemos a Terra plana e suas diversas características. Uma delas é o movimento do Sol e da Lua em uma trajetória circular sobre o plano terrestre, assim como o movimento de translado entre os tópicos, o que justificaria os equinócios e solstícios durante o ano, nos seus 365 dias. A teoria a seguir propõe um terceiro movimento que seria o de subida e descida da Lua, em conjunto com os outros movimentos de rotação e translação. Para entendermos melhor essa teoria, imaginemos o Sol e a Lua em seu circuito diário de 24 horas sobre o plano, assim como consideraremos o período de 28 dias, que é o período do ciclo lunar. Imaginemos que o Sol e a Lua estão em uma mesma altura e têm o mesmo tamanho. Desconsiderando os outros dois movimentos primários do Sol e da Lua, imaginemos que a partir do primeiro dia do ciclo lunar, fase de Lua nova, a Lua deverá estar na mesma altura ao do Sol e começa o movimento de descida, em conjunto com os outros movimentos. De acordo com os conhecimentos prévios de camadas atmosféricas que vimos anteriormente, vamos imaginar que tanto a Lua quanto o Sol estejam acima de uma dessas camadas, onde teremos o fenômeno de ionização do plasma. Essa ionização se dá através da interação do átomo de hidrogênio e de gases nobres com o campo eletromagnético da Terra, criando assim uma luminosidade imperceptível aos olhos humanos aqui na superfície terrestre, mais visível a partir do contato superficial ou atrito do corpo lunar com o plasma ionizado a partir do momento em que a Lua começasse a descer para a camada ionizada abaixo, fazendo com que o contato da Lua com essa camada criasse a luminosidade na superfície lunar, independentemente da distância da mesma em relação ao Sol. Essa luminosidade dá-se-á devido ao mergulho da Lua neste rio de plasma ionizado, onde a mesma passaria a ter a luminosidade própria devido ao contato superficial da Lua com essa camada luminescente. Levando em conta a perspectiva visual e a posição geográfica do observador, essa luminosidade pode começar de diferentes posições. Aqui para nós no Brasil, essa luminosidade começa de baixo para cima, que justificaria o início da Lua crescente, e tendo seu ápice luminífero ao 14º dia, onde a Lua estaria 100% cheia, ou seja, totalmente imersa nesse rio de plasma ionizado. Seria quando a Lua parasse de descer e posteriormente voltasse a subir, onde também justificaria a fase de lua minguante, quando a mesma começar a perder a luminosidade de cima para baixo. Esse movimento também ajudaria a entender a presença das sombras nas crateras lunar, uma vez que se a Lua possui luz própria, não faria sentido a presença dessas sombras em suas crateras, e com a imersão da mesma nessa camada plasmática, satisfaria tanto a obtenção de luz própria quanto as sombras nas crateras, pois ao fazer o movimento de descida, a Lua passaria a ter suas crateras totalmente preenchidas com o plasma ionizado, fazendo com que ela tivesse sua superfície iluminada e nos desse a impressão de luz própria. Então, basicamente, para a Lua ter sua luminosidade,
ela precisa mergulhar nessa faixa de plasma luminescente e, através do contato com a superfície rugosa da mesma e também através de sua composição química estrutural superficial, que provavelmente contribui para acentuar essa luminosidade, a Lua passaria a ter a chamada luz própria. Essa teoria batizei com o nome de Teoria da Luminosidade Plasmática ou simplesmente TLP.